Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Vamos à resolução de um exercício hoje sobre linhas da tabela verdade. Esse é um dos principais recursos que nós temos no estudo do raciocínio lógico. Temos que entender e aprender a usufruir dessa ferramenta para a resolução de proposições compostas, no qual nós faremos a utilização de conectivos e, através desses, chegaremos à resolução do que é pedido no exercício. Então, vamos aprender a construir e interpretar essas tabelas verdades. Veja um exercício. Construir a tabela verdade das proposições abaixo. Aqui eu coloquei dois exemplos, A e B, para que a gente observe. Primeiro, a construção da tabela verdade depende do número de proposições, onde eu tenho o número de linhas igual a 2 elevado a n. Esse n representa o número de proposições. Esse n representa o número de proposições. Então, observe, na sentença A, eu tenho duas proposições a serem analisadas. Duas proposições, P e Q. Então, o número de linhas da tabela verdade será igual a 2 elevado à segunda, ou 2 ao quadrado. Por quê? Porque eu só tenho duas proposições. Logo, eu precisarei de 4 linhas na tabela verdade. Fazendo o mesmo procedimento já para o item B, nós temos o número de linhas igual a 2 elevado a n. Então, o número de linhas também será igual a 2 ao quadrado. Temos novamente duas proposições presentes, então eu preciso também de 4 linhas. É claro que, se eu tiver 3 proposições, 2 ao cubo, 4 proposições, 2 à quarta, e assim sucessivamente. Tome cuidado porque aqui é a negação. A negação não entra como uma nova proposição. Tudo bem? Então vamos ao primeiro exercício e a sua resolução. Tenho a proposição P e tenho a proposição Q. Eu vou colocar aqui, pessoal, uma cor preta, que vai facilitar mais a observação dentro da tabela. Então, tenho aqui a proposição P e a proposição Q. Na hora dessa construção da tabela, veja só, metade das linhas da primeira proposição, metade das linhas da primeira proposição é verdadeira. Então, verdadeiro, verdadeiro, e a outra metade é falso. Na segunda proposição, você vai fazer metade da primeira metade verdadeira e a outra metade falsa. Como assim metade da metade? Veja, eu não utilizei metade das linhas para verdadeiro, então agora eu vou interpretar para a segunda proposição metade dessas linhas verdadeira e a outra metade falsa. O mesmo você vai fazer na parte de baixo. Metade verdadeira e a outra metade vai ser falsa. A negação de P, na negação do termo P, você deve inverter o valor da proposição apresentada P. Então, se está verdadeiro, invertendo o valor, fica falso. Se está verdadeiro, inverte o valor, fica falso. Se está falso, inverte o valor, verdadeiro. Falso, inverte, verdadeiro. E aí nós vamos fazer a relação que ele pede. A negação de P numa disjunção inclusiva com Q. Então, negação de P, disjunção com Q. Você vai analisar da negação de P para Q. Então, falso com verdadeiro, veja, é uma disjunção inclusiva. Para que ela seja verdadeira, basta que eu tenha pelo menos um elemento como verdade na sentença. Então, falso com verdadeiro é verdadeiro, falso com falso, isso é falso, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é verdadeiro. Agora eu vou analisar a negação da sentença Q. Então, eu vou inverter o valor da proposição Q, onde está verdadeiro,
torna-se falso. Onde está falso, vira verdadeiro. Verdadeiro fica falso e falso fica verdadeiro. No final da relação, nós colocaremos a negação de P, de junção com Q, isso tudo em uma condicional com a negação de Q. Então, se você interpretar agora, vai ser daqui para cá. Lembrando que na condicional, se o primeiro elemento for verdadeiro e o segundo elemento for falso, a sentença é valorada como falsa. Agora, se o primeiro elemento for verdadeiro e o segundo elemento for o primeiro elemento for falso e o segundo elemento for verdadeiro, a sentença é considerada verdadeira. Verdadeira com falso, falso. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Vale ressaltar aqui, pessoal, que na condicional, se as duas sentenças forem falsas, ela também será valorada como verdadeira. A única condição que nós temos na condicional que ela é considerada falsa é quando a primeira sentença é verdadeira e a segunda sentença é considerada como falsa. Tudo bem? Espero que tenham compreendido a construção do número de linhas de uma tabela e da interpretação que é feita através da mesma. Tudo bem? Boa sorte, bons estudos, até uma próxima. Tchau, tchau.